Olá, olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que essa semana tenha sido muito boa para todos nós, muito desafiadora, mas também com muitos aprendizados, né? Meus amores, este aqui é um dos relatos mais desafiadores e mais pesados e necessário que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Porque, embora a situação seja muito extrema, o objetivo, como todos os vídeos aqui do canal, é alertar. Então, se você está passando por uma situação semelhante ao aqui da nossa amiga, por favor, peça ajuda, não carregue esse peso sozinha, compartilhe com alguém, mas não fique calada, tá? Porque sempre tem, gente, uma luz lá no fim do túnel, sempre existe uma saída para tudo, tá? Este relato aqui, queridos e queridas, ele tem duas partes. Essa primeira parte, ela vai me relatar como foi que tudo aconteceu. Depois vai vir a ajuda que nós disponibilizamos, tudo o que aconteceu de conselhos, orientações, e depois ela vai vir novamente com a segunda parte. Tudo aqui mesmo, tá? Tudo apenas nesse vídeo. Só para que vocês entendam a dinâmica de tempo aqui. Esse relato, gente, ele demorou praticamente 4 meses para ele ficar pronto, para que houvesse todo o desfecho e para que as coisas pudessem ocorrer da forma como ocorreram, tá? Então, prestem bastante atenção nesse relato. Mas antes de iniciar ele, para você que gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo de finais de relacionamento, gostaria de identificar sinais de relacionamentos abusivos, narcisistas e manipuladores, você está no canal correto. É um canal de alertas que tende a ajudar milhares de pessoas com relatos das pessoas aqui que nós trazemos todos os dias. Então, sem mais enrolação, convido a você a se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e, por favor, me diz de onde você está me ouvindo, tá bom? Se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigada. Se você ainda não me disse de onde você me ouve, coloca aí nos comentários também. E ao final, eu quero saber a opinião de vocês sobre este relato aqui, tá bom? Bora lá saber como foi que tudo aconteceu aqui na vida da nossa amiga. Oi, Anne, eu me chamo Isabel, eu tenho 18 anos e eu sou de uma ilha aqui do Pará. Eu demorei muito para tomar coragem e mandar este relato, porque eu sei que a situação em que eu estou é um pesadelo para qualquer mulher. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu estou vivendo num beco sem saída e o medo de que isso tudo exploda é muito grande. E isso tem me consumido muito todos os dias. Eu preciso desabafar, porque o silêncio está me matando. E sim, eu estou grávida e o pai dessa criança é meu próprio pai. Eu estou escondendo isso da minha mãe com todas as minhas forças, porque eu não quero ver ele na cadeia. Pode parecer loucura, mas existe um conflito dentro de mim que ninguém imagina. Eu não consigo apagar da minha mente o pai que ele sempre foi ao longo de toda a minha infância e colocar esse monstro que ele está sendo no lugar dele. Então, é muito conflituoso para mim. Eu sempre fui uma menina muito na minha, muito quieta, calada. Eu nunca dei trabalho na escola, nunca fui de festas ou namoricos. E meu pai sempre foi a minha maior referência de tudo que era bom. Ele sempre cuidou de mim com uma atenção que todo mundo admirava, me deu muito amor, muito carinho. E por causa dessa memória de pai herói, eu me sinto paralisada. Eu olho para ele hoje e eu não sinto mais amor. Eu sinto nojo, eu sinto ódio que me faz querer sumir. Mas logo em seguida vem a lembrança dele me carregando no colo, cuidando de mim quando eu estava doente. Isso me impede de denunciar e de contar. Eu não quero ser a responsável por destruir a vida de um homem que um dia eu tanto amei. Esconder esse crime, esconder um crime desses é um erro. E eu tenho consciência disso, mas como é que você entrega para a polícia a pessoa que te ensinou a andar, que cuidou de você? A minha mãe olha para mim e vê uma filha deprimida, vê uma adolescente que se fechou para o mundo, mas ela não tem a menor noção do que o homem que ela ama e dorme com ela todas as noites é capaz de fazer. Meu pai, eu sei que ele é um predador, e ele destruiu a minha vida e está destruindo a vida da minha mãe também. E eu vivo com esse pesadelo 24 horas por dia. Toda vez que eu me olho no espelho, eu sinto que tudo está mudando. Eu sinto uma vontade de desaparecer. E eu estou carregando um fruto de um abuso, um segredo que pode acabar com a minha família inteira. E o pior de tudo é que eu ainda estou tentando proteger quem me destruiu. E eu me sinto suja, me sinto culpada. E o conflito entre o pai de hoje e o pai do passado
estão me deixando sem rumo, não sei que direção tomar. E eu preciso que as pessoas entendam que o abuso ele não acontece só com estranhos na rua, ele acontece dentro de casa, porque a gente, quem a gente menos espera, vai lá e faz, né? Acontece. E eu estou vivendo o inferno e eu não vejo uma luz no fim do túnel. Contar para minha mãe significa mandar o meu pai para a prisão e destruir o casamento de 26 anos dela. E não contar significa carregar este filho. E eu estou no limite da minha sanidade. E agora eu quero que vocês entendam como foi que tudo aconteceu. Eu não sei se vocês puderam perceber, desculpa atrapalhar aqui o relato, mas essa menina está muito confusa. A primeira parte do relato dela é muito confusa, gente, tá? E procurem entender aqui o lado da vítima, antes de comentar, antes de aconselhar, procurem entender aqui o lado dela, tá? Uma menina muito confusa, gente. Bora lá. Tudo aconteceu logo que eu completei 12 anos. Aquele carinho que era de pai, aquela atenção que antes me dava segurança, começou a mudar. Ele começou a me olhar de um jeito diferente. Não era mais aquele olhar de orgulho por ver a filha crescer, era um olhar de desejo de quem estava cobiçando algo. E eu comecei a perceber que meu pai olhava para o meu corpo e aquilo começou a me agoniar. E os toques também mudaram. O que antes era um abraço de bom dia ou um beijo na testa passou a ser algo invasivo. Ele vinha me abraçar e a mão dele descia para partes do meu corpo que meu pai nunca deveria tocar. E eu ficava paralisada, sem saber como reagir. E como é que você diz, né, para o seu pai que o toque dele está te deixando desconfortável, que é nojento? Eu tinha medo de estar imaginando coisas, mas o meu corpo sabia que o que ele estava fazendo era errado. A minha mãe nunca percebeu nada. Para ela, o casamento de 26 anos era perfeito. E meu pai, continuava sendo um marido exemplar. Quando ela via que eu estava me fechando, que eu não queria mais ficar próximo a eles dois, ela achava que era coisa de jovem. Ela dizia que eu estava na fase da rebeldia, que a adolescente gosta mesmo de ficar trancada no quarto. Ela não via, gente. Se ela via, ela preferia ignorar. E eu comecei a fazer isso mesmo, a fugir, a me trancar no quarto. Tinha vezes que eu ficava lá o dia inteiro, só saía para ir para aula, para voltar e já me trancava de novo. Eu sempre dava um jeito de sair de perto deles. Eu não queria ficar sozinha com meu pai de jeito nenhum. E foi assim durante um bom tempo, essa fuga, de não ficar próximo, de evitar ser abraçada por ele. Até que um dia, eu estava bem distraída, eu acabei esquecendo de trancar a porta do meu quarto. Como o meu quarto ele não tem banheiro dentro, o banheiro é fora, eu saí, fui tomar meu banho, me enrolei no roupão e voltei para o quarto. Só que eu não tranquei a porta. Quando eu abri a porta, o meu pai estava lá, em cima da minha cama, deitado só de cueca. A minha mãe, ela não estava em casa, gente. Ela estava trabalhando, ainda não tinha chegado em casa. Quando eu vi meu pai ali, o meu corpo ele deu um calafrio ruim, que eu nem consegui dizer nada. Ele me olhou e disse que estava com saudade da filha e me chamou para deitar do lado dele. Eu fiquei em choque e eu disse que não, que ele estava sem roupa e aquilo era errado, mas ele não quis saber. Gente, nessa época, eu tinha 13 anos. 13 anos quando tudo aconteceu, desde os 12. Naquele momento, o paizão que eu conhecia morreu e apareceu um bicho no lugar. Ele veio para cima de mim com muita força e eu não conseguia segurar. E eu lutei muito, tentei empurrar, arranhei o peito dele, o braço dele, para tentar me livrar, mas não teve jeito. Acabou que ele me conseguiu, né, me dominar e aconteceu. Foi a coisa mais medonha que eu já passei na minha vida. Eu fiquei ali jogada, sentindo dor, enquanto ele agia como se nada tivesse acontecido. Naquela hora, a minha vontade era de sumir na terra. E o pior foi ver ele saindo do quarto e eu tendo que me cobrir. Nesse dia eu chorei tanto que eu achei que eu não ia conseguir parar. Eu olhava para o rastro daquela maldade no meu lençol e eu não entendia como aquele homem que me criou e me deu tanto amor pôde fazer aquele troço comigo. Eu fiquei lá encolhida com medo de sair. Logo em seguida a minha mãe chega do trabalho e eu tive que guardar o choro porque a vergonha era tanta que eu achei que a culpada de tudo aquilo
tinha sido eu. Depois que o primeiro abuso aconteceu, eu mudei completamente. Parei de conversar, parei de comer direito e eu não queria mais sair do quarto para nada. Eu sentia um nojo insuportável do meu próprio corpo. Como eu não conseguia contar para ninguém o que estava acontecendo, eu comecei a me cortar. Eu pegava a lâmina de barbeador e eu tirava e fazia cortes profundos nos meus braços e nas minhas pernas. Eu fazia isso porque a dor física era a única coisa que me distraía da agonia de saber que o meu pai, né, entrava no meu quarto só para me usar. Eu queria sentir outra dor que não fosse a do abuso. Ai, gente. A minha mãe viu os cortes e as marcas, mas ela não desconfiava de nada. Ela achava que era depressão de adolescente, uma fase ruim. Ela me dava remédios e tentava me levar a médicos, mas eu ficava sempre calada. Eu olhava para ela e eu sentia vontade de falar, mas o medo me travava. Eu sabia que se eu falasse, o casamento dela ia acabar e a vida dela ia ser destruída. O meu pai, por outro lado, agia como uma frieza, gente, que muitas vezes me assustava. Ele me ameaçava com o olhar e dizia que se eu abrisse a boca, eu seria a única culpada por acabar com a nossa família. Eu vivia vigiada por ele dentro de casa. E os abusos, eles não pararam. Eles viraram uma rotina sempre que a minha mãe saía para trabalhar ou ela ia dormir. A minha mãe, gente, ela fazia o uso de remédios. Remédio para dormir, ela tinha muita dificuldade, sentia muita dor de cabeça e ela tomava remédio que, gente, ela apagava. E nada, ela não via nada. E meu pai se aproveitava disso para ir lá no meu quarto, né? E ele entrava no meu quarto e ele me usava mesmo como se eu fosse um objeto dele. E eu não tinha forças para lutar. E eu acabei me entregando ao desespero. Eu virei mocinha muito tarde. Eu comecei a menstruar com quase 16 anos. E por ser muito fechada, eu não entendi quase nada sobre como evitar a gravidez ou sobre os riscos que eu estava correndo. Eu era inocente nesse assunto e meu pai ele não tinha cuidado nenhum também. Ele não usava nenhum preservativo e nem se importava com as consequências. Ele continuava sendo um bom marido para minha mãe, o provedor da casa, enquanto me abusava no quarto. Eu me sentia um bicho acuado. Eu tentava usar roupas largas e me esconder, mas nada adiantava. Ele sabia que eu tinha medo e usava esse medo para me manter calada. A minha mãe continuava cega, confiando nele totalmente. E eu percebia que ela amava ele de verdade. E isso me fazia me sentir mais culpada. Eu estava sendo violada pelo meu próprio pai e que era a pessoa que deveria me proteger. Mas a minha mãe também, né, gente? Não conseguia ver um palmo diante do nariz dela. No segundo mês que eu tive, depois da minha primeira regra, ela não veio, a minha menstruação ela atrasou. Eu esperei uma semana, duas e nada. E eu comecei a sentir enjoos muito fortes. Meus seios ficaram doloridos e eu já sabia o que era, mas eu não queria acreditar. Fui até uma farmácia, pedi dinheiro dele, disse que era para me comprar outra coisa, fui lá e comprei um teste. Gente, eu fiz o teste sozinha. E quando saiu aquelas duas listras que eu li nas instruções, que uma era negativa e se saísse duas era positivo, eu me desesperei. Eu estava grávida. Não tinha outro homem, porque depois do que ele fez comigo, eu peguei pavor de qualquer toque masculino. Então não tinha namorado, era só ele, né, que eu tinha relações. Eu só lembro de cair sentada no chão do banheiro e eu não conseguia chorar. Eu só sentia um vazio. Como é que eu ia explicar para minha mãe que eu ia ter um neto que também era filho do marido dela? O segredo que eu estava escondendo, gente, eu sabia que eu não ia poder esconder por muito tempo. Então, eu pensei em tirar minha vida, eu pensei em fugir, só que eu não sabia para onde ir. Eu sou dependente deles para tudo. Eu me senti presa numa armadilha que meu próprio pai montou. O crime dele agora tinha uma prova física dentro de mim. E o que mais me trava é que eu ainda lembro do pai que ele foi para mim quando eu era criança. Ele cuidava de mim, me dava atenção, era um bom pai. Eu não consigo apagar essa lembrança e isso me impede de fazer muitas coisas, até mesmo de ir para a polícia. Eu tenho medo de ver ele na cadeia e me sentir culpada por isso.
É um sentimento muito confuso, de ódio e proteção. Eu não quero que ele sofra, mas eu também não suporto o que ele fez comigo. Eu fico tentando poupar a minha mãe dessa dor, porque eu sei que a verdade vai, gente, tirar a vida dela. Eu vejo os dois juntos na sala e por vários momentos eu sinto vontade, sabe, de despejar tudo. Ela não imagina que ele é o que é. E eu prefiro sofrer calada e carregar esse fato do que ser a pessoa que vai dar a notícia que vai acabar com a vida dela. Eu estou sacrificando a minha vida para manter uma mentira, porque eu não tenho coragem de ser a pivô de um escândalo. Eu me sinto cúmplice do meu próprio abuso só para não ver a minha mãe sofrer o que eu estou sofrendo. E eu estou mandando esse relato porque eu preciso que as mães acordem. Parem de achar que o perigo está só na rua. O perigo pode estar dormindo do seu lado. Fiquem de olho no comportamento das suas filhas. Se ela mudou, se ela se corta, se ela tem medo do próprio pai, não achem que é frescura. Eu estou grávida, sem futuro e sem paz, porque ninguém viu o que estava acontecendo debaixo do meu teto. O silêncio do abusador é alimentado pela confiança excessiva da família. A minha vida acabou antes mesmo de começar. Eu não sei o que vai ser desse bebê, nem o que vai ser de mim quando a minha barriga começar a crescer. Eu só sei que o abuso dentro de casa é a coisa mais destruidora que existe, porque você perde a referência de quem deve te proteger. Não deixe que o bom comportamento de um homem esconda o monstro que ele pode ser com a própria filha. Abram os olhos para os sinais, porque quando a verdade aparece, muitas vezes o estrago já é irreversível. O certo é pelo certo. Denuncie, gente, no primeiro sinal, não façam como eu. E eu sei que muitos de vocês devem estar confusos, mas eu estou desesperada. Eu não tenho mais a quem recorrer. Hoje eu estou com 3 meses de gravidez, a minha barriga já está aparecendo e eu não consigo mais esconder a minha barriga com roupas folgadas. O tempo está acabando e a qualquer momento a minha mãe vai notar. Eu preciso que vocês me ajudem e me dêem uma direção. O que eu devo fazer? Eu conto a verdade para minha mãe e mando meu pai para a cadeia. Eu destruo o casamento dela, a imagem dele na vida de todo mundo durante a vida toda. Ou eu fujo sem ter nada e tento ter esse filho sozinha longe de tudo. Por favor, Anny, me dá um conselho, porque eu sinto que eu vou enlouquecer se eu continuar guardando isso. Então, gente, primeira parte do relato, tá? E eu vou, antes de trazer a segunda parte do relato, eu aconselhei essa menina. Eu poderia trazer ele na primeira parte, só depois trazer a segunda, mas nós tínhamos que agir. Agir antes que o pior acontecesse, agir em prol da vítima, porque ela é uma vítima do pai. Então, quando ela me trouxe esse relato, eu dei os seguintes conselhos para ela. E calma, a gente já tem um desfecho dela, tá? Como eu falei para vocês no começo, esse relato ele já tem um tempo, demorou bastante tempo para ele ficar pronto. Tá? Então, eu disse as seguintes palavras para ela. Você está em um beco que parece não ter saída, mas a verdade é que você não pode carregar o crime do seu pai nas suas costas. E eu aconselhei, denuncie. O que destrói uma família não é a denúncia, é o crime. Quem acabou com o casamento de 26 anos da sua mãe foi o seu pai no momento em que ele decidiu encostar os dedos em você. Você não deve nada a ele. Aquele pai herói da sua infância, ele não existe mais. O homem que está na sua frente agora, que está no teu convívio, ele é um criminoso que usou a tua confiança para te ferir. Não sacrifique a sua vida para proteger quem te destruiu. Não faça isso. Ela estava com 3 meses de gravidez. Você está se cortando? Você está se cortando por conta de pressão psicológica. Você não tem condições de resolver isso sozinha. Não tem, gente. Procure uma delegacia da mulher, centro de referência, assistência, CRAS, CREAS. Eu sei que lá, acredito que não tenha, tá? Por ser uma ilha. E se você tiver medo, vá diretamente para a polícia, procure uma assistente social, um psicólogo. Geralmente eles têm nos postos policiais, né? Pessoas que desenvolvem esse trabalho. E eles são obrigados a te acolher por lei e te dar todo o suporte necessário sem te julgar.
tá? A barriga vai crescer e ela vai aparecer. É melhor que ela apareça com você sob proteção do que por um momento de desespero total. A sua mãe vai sofrer? Vai sofrer. É algo que não tem como controlar isso. Mas ela tem o direito de saber com quem ela está dormindo, quem é a pessoa que está do lado dela. Se você fugir sem nada, você estará se condenando a uma vida de miséria e perigo. Se você denunciar, você terá acesso a direitos, proteção do Estado e acompanhamento médico para a sua gestação. E para de se punir, né? Para de se punir. Os cortes nos teus braços, nas pernas, eles são um grito de socorro, mas eles não apagam o que aconteceu. Você precisa de acompanhamento médico para parar de se ferir e para cuidar da sua gestação, que está em alto risco emocional. Então, eu deixei bem claro para ela, gente, não protege o abusador. O seu pai, ele cometeu um crime bárbaro e ele precisa responder por isso perante a lei. Você é uma vítima e merece ter a chance de recomeçar a sua vida longe desse inferno. Procure uma autoridade hoje mesmo. Depois nós demos algumas ajudas para ela, para que ela pudesse fazer isso. Gente, acredito que eu nunca conversei tanto com uma depoente como eu conversei com essa moça. Gente, a gente percebe através de conversas no WhatsApp, chamada de vídeo, que a pessoa está completamente desorientada, com medo, com muito medo. E depois desses conselhos, gente, que eu consegui dar, parou um pouquinho, olha só o que aconteceu. Agora vamos para a segunda parte e, por favor, prestem atenção, tá? Oi, Anne. Oi a todos do canal. Eu voltei aqui depois de 2 meses de puro sufoco para te agradecer. Eu, a minha mãe e minha avó, lemos cada palavra sua e foi isso que me deu um empurrão que faltava para eu não me entregar de vez. Hoje eu estou entrando no meu 6º mês de gestação e a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas de um jeito que eu finalmente consigo respirar sem sentir a mão do meu pai no meu pescoço. Depois que eu falei contigo pela primeira vez, tantas conversas que nós tivemos, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, porque você disse, né? Tudo está nas tuas mãos. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa fazer. Então, Anny, depois daquela nossa última conversa, eu chamei a minha mãe e eu contei tudo. No dia que eu resolvi falar, eu estava tremendo tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Chamei ela na cozinha, meu pai estava trabalhando, e eu aproveitei que estávamos só nós duas. E assim que ela sentou, eu olhei para ela e eu fui logo falando, mãe, eu tô grávida. E ela ficou assustada, grávida como? Você nem namora, minha filha? Quando ela me perguntou, quem é o pai? É alguém da escola, é alguém aqui da rua, algum amigo seu? Quem é? Eu preciso saber. Eu não aguentei, gente. Eu olhei nos olhos dela e falei, é dele, mãe. É do meu pai. E, gente, ela ficou sem palavras. Eu comecei joguei tudo. Contei dos abusos e de tudo que ele fez comigo, desde quando ele estava fazendo. Eu achei que com ela sabendo de tudo, ela fosse desmaiar, que ela fosse me bater, ou dizer até mesmo que eu estava mentindo, né, pra não destruir o casamento dela. Mas eu me enganei feio sobre a mulher que me deu a luz. A minha mãe não pensou 2 vezes, ela não perguntou, você tem certeza do que você está falando? Minha filha, isso é uma coisa muito grave de você fazer. Não. Ela só mandou eu pegar uma mochila, colocar o básico e a gente saiu na mesma hora. E ela me levou direto para a delegacia. Lá eu contei tudo, desde os meus 14 anos, os abusos, as ameaças, até chegar na gravidez de agora. Ela esteve ao meu lado o tempo todo. A polícia foi atrás dele para surpresa, gente, de ninguém. Ele não sustentou a mentira. Quando o delegado apertou, ele acabou assumindo tudo, porque o delegado falou, olha, não adianta você mentir, porque essa criança ela pode fazer o exame de DNA e se comprovar que o gene é seu, você fez. Então ele acabou confessando tudo. E a desculpa dele foi que ele perdeu a cabeça que perdeu a cabeça. Gente, não se perde a cabeça dos 14 aos 18.
14, gente, aos 18. 4 anos perdendo a cabeça. Ah, deslize, foi um deslize. Não, isso não existe. Mas a paz durou pouco, né? A minha mãe, com medo do que os parentes dele e a sogra dela pudessem fazer, decidiu que a gente não podia mais ficar na nossa casa. Ela me levou para a casa da minha avó, num lugar bem afastado, que era a mãe dela. E ela estava certa em ter medo. Assim que a notícia da prisão se espalhou, a mãe dele, a minha avó, veio atrás da gente com sangue nos olhos. E ela nos encontrou. E ela foi bater no portão da minha avó, gritando, dizendo que eu era uma vaga e que eu tinha seduzido meu próprio pai para tirar dinheiro dele ou para me vingar de alguma coisa. Gente, é muito pesado isso aqui, porque a gente consegue entender por que vários agressores e vários abusadores levam tanto tempo para ser preso. A impunidade, às vezes a própria família passa a mão e a coberta, colocando a culpa na vítima. Vocês entenderam aqui? Desde os 14. Não é uma fase adulta. 14 anos. Uma criança. E foi horrível ouvir aquilo. Ela gritava na rua para todo mundo ouvir que a Santinha, que no caso eu, tinha virado uma tentação dentro de casa e que o filho dela era um homem de bem que caiu na minha lábia. A minha mãe saiu no portão e não deixou por menos. Quando a minha avó paterna disse que tudo era mentira minha mãe gritou: ela tá grávida dele. Ele assumiu tudo na frente do delegado. Sai da frente da minha casa agora, antes que eu chame a polícia para a senhora também. E elas, lógico, que não acreditaram, continuaram dizendo que eu era uma cínica e que o neto que eu carregava nem deveria ser dele, deveria ser de qualquer macho qualquer. A família dele virou toda contra mim, me chamando de tudo que não presta. E a minha mãe, gente, ela foi a minha maior fortaleza. Ela não deixou que nenhuma daquelas palavras me derrubassem. Ela vendeu a nossa casa, vendeu tudo, móveis, eletrodoméstico, tudo. E veio morar comigo de vez na casa da minha avó materna, da mãe dela. E ela nunca, em momento nenhum, duvidou de uma palavra que eu disse. Eu passei anos achando que ela ia ficar do lado dele, que ela ia me odiar por acabar com a estabilidade dela, mas ela escolheu ser a minha mãe antes de ser a esposa dele. Ela jogou no lixo os 26 anos de casamento para salvar a minha vida. Hoje, com 6 meses de gravidez, a minha barriga está bem grande e eu sinto o bebê mexer a todo momento. É um sentimento esquisito, sabe, gente? Às vezes eu olho para a barriga e eu lembro de como isso tudo começou. Aí eu olho para minha mãe e eu vejo que eu não estou sozinha. A gente está vivendo de forma simples na casa da minha avó, mas tem uma paz aqui que eu nunca senti antes, faz muitos anos que eu não sinto. O meu pai continua preso e a gente não quer saber de notícias dele, nem de advogado, nem de nada. O processo está andando e ele vai pagar pelo que ele fez. Eu não sei o que vai ser da nossa vida quando esse bebê nascer. Não sei como vai ser olhar para o rosto dele e ver os traços do meu pai. Os traços, né, do meu pai. Mas eu sei que só de ter a minha mãe do meu lado, me protegendo desses parentes dele, que continuam mandando mensagem de ódio e me ameaçando, eu sinto que as coisas podem se resolver. Eu saí do fundo do poço, gente. Se eu puder dar um conselho para quem está me ouvindo, novamente, né, mais um conselho, falem. Não importa o medo, não importa se você acha que não vão acreditar em você. A verdade é a única coisa que liberta. Se eu tivesse continuado calada, provavelmente eu estaria morta por dentro até hoje. Obrigada, Anne, por dar voz para quem está no escuro. Hoje eu não tenho mais medo, e isso para mim já vale o mundo todo. A luta agora é cuidar da minha saúde, tentar tirar esse trauma da minha cabeça e criar essa criança num ambiente de amor, longe de toda aquela podridão. A minha mãe salvou a gente e eu nunca vou cansar de agradecer a ela por ter acreditado na filha dela. O certo é pelo certo, né? E a justiça, ainda bem, ela começou a ser feita. Gente, que relato difícil. Que relato difícil. Gente, eu tive que retirar muitas coisas desse relato que provavelmente faria com que o vídeo caísse.
que foi a forma de como ele fez tudo com essa menina. Tudo que ele fez, sabe? A gente só faz só uma lapidada, gente, uma pincelada só em alguns fatos, para que a gente tenha noção do que foi que aconteceu. Mas na primeira parte do relato, no comecinho eu falei, não passe mão na cabeça de abusador, denuncie, você não está sozinha. Eu criei, gente, a rede de apoio lá no WhatsApp para isso, para que as vítimas elas saibam que elas não estão sós. Ela tem voz, tem pessoas ali que se importam com ela. Tanto é que recentemente, fora esse caso aqui, que eu não trouxe antes, porque a gente conseguiu resolver aqui mesmo, mas teve um caso agora recente, dessa semana mesmo, de uma depoente, que ela foi ajudada por uma das inscritas aqui do canal. Agimos rápido, em questão de um final de semana, a vida dessa menina foi mudada completamente. Hoje ela está bem, está se reestruturando. Em breve ela falou, Anny, eu não vou demorar muito para pegar a minha filha, eu quero cuidar da minha filha. E acredito que você que me ouve já sabe desse caso, né? Eu já passei isso em live e até mesmo em outros vídeos. Então, é a rede de apoio, gente. Não se calem, não escondam, não vivam nesse vazio sozinha. Tem mãos que querem te ajudar. Assim como eu falei para ela, tá? A primeira questão aqui que eu queria que ela fizesse é que ela denunciasse. Mas ela achou né, melhor para ela contar para a mãe antes de fazer isso. E ela teve coragem e ela fez. Porque por mim ela já tinha denunciado bem antes, sabe? Mas ela esperou o momento dela e ela foi lá e fez, tá? Então eu vou fazer uma análise aqui desse relato bem direta de todo o caminho percorrido aqui, né? Desde o início do abuso até o desfecho da prisão e a mudança de vida dela. Porque esse caso, gente, ele é um exemplo clássico de como o abuso intrafamiliar se sustenta no silêncio e como ele só é quebrado através da interrupção da própria vítima. Tá bom? E a primeira coisa aqui, gente, a construção da máscara, o paizão. O relato ele começa com a descrição de um pai-herói. Isso é uma tática comum de abusadores domésticos. Construir uma imagem de provedor e protetor impecável para que quando o abuso começar, a vítima sinta que ninguém vai acreditar nela. E o outro ponto aqui, a dualidade. A vítima viveu um conflito mental, gente. Vocês viram na primeira parte, eu sei que ele fez errado, mas ele é meu pai, eu fico, né, o que eu faço? Eu fico presa entre os dois pais, né? Um pai que foi um paizão e um pai agora que é um monstro. E tem essa dualidade de ela viveu um conflito mental entre a gratidão pelo passado e o horror do presente. O abusador ele usa a memória afetiva para manter a filha calada, fazendo-a sentir que denunciar é uma ingratidão de tudo que ele foi para ela ao longo da vida. Segundo, o ciclo de abuso e a invasão de limites. O abuso ele não começou de forma súbita. Houve uma escalada, não sei se vocês perceberam. Primeiro foi o olhar, depois estoques, abraço, e depois passa pelas costas, vai passando pela parte do corpo, que ela sabia que não podia, e depois a invasão do quarto. Oportunismo. O agressor esperava as brechas. A porta destrancada, a ausência da mãe, tudo isso para agir. Poder. O fato de ele ser o dono da casa e o marido há 26 anos dava a ele um sentimento de impunidade. Ele acreditava que a estrutura da família era o seu escudo. Terceiro ponto, o impacto psicológico, automutilação e silêncio. A vítima apresentou sintomas claros de trauma severo. A depressão e os cortes nos braços foram gritos de socorro que a mãe, por falta de informação ou excesso de confiança do marido, não conseguiu interpretar corretamente. A vítima, gente, ela se autopune. A vítima se sentia suja e passava a se ferir para tentar externalizar uma dor
que ela não podia dizer, não podia se colocar em palavras. O sacrifício da vítima, ela preferia sofrer o abuso e carregar uma gravidez escondida a destruir a felicidade da mãe. Esse é o peso mais cruel que o abusador coloca sobre o seu filho. Quarta, a virada, né? A quebra do silêncio e a resposta materna. A denúncia aos 3 meses de gravidez foi o ponto aqui de ruptura. Diferente de muitos casos onde há negação, a mãe desse relato teve uma resposta exemplar. Gente, eu bati palmas para essa mãe. Ela validou a filha imediatamente. E essa validação é o que impede o suicídio ou o colapso total das vítimas. A prisão e a confissão. O fato de o pai ter assumido o crime na delegacia mostra que, uma vez exposto, o abusador perde a força da manipulação. A coragem dele dependia exclusivamente do segredo da filha. Eu quero voltar num ponto aqui com vocês sobre a reação dessa mãe. Diferente de muitos casos aqui que nós já ouvimos aqui no canal, desculpem, de mães que preferem ouvir o companheiro. Gente, a gente já teve inúmeros casos de mãe. Lembra daquele caso da mãe que expulsou a menina aos 10 anos de idade porque ela estava traindo o marido, e para que o marido descobriu, ele ia tirar a vida dessa mãe, e para que ele não fizesse isso, o que a menina fez? O que ela sempre viu a mãe fazer: vender o corpo em troca de algo. Ela se doou, ela se entregou para o padrasto, para que o padrasto não tirasse a vida da mãe dela. E a mãe dela não viu por esse lado, não quis nem saber, e fez o quê? Expulsou essa menina de casa. E essa menina sofreu o horror nas ruas, até que ela foi resgatada. Então aqui é a diferença de mães, né? Dessa mãe aí que expulsou a menina, que ela não quis saber, não perguntou o porquê que isso aconteceu. Né, a gente sabe, se você não conhece, mas na tua convivência, mas você já sabe de outras pessoas, já viu casos na internet de mães que invalidam o que a filha ou o filho está dizendo. Sempre, tem certeza que isso aconteceu? Será que tu não está pensando errado? Se você fizer isso, gente, se você, por uma palavra de validação, você vai calar essa vítima para sempre. Você vai mostrar para ela que você não é de confiança. Porque o que a vítima pensa? Poxa, se eu estou falando para minha mãe o que aconteceu, ela está me perguntando, tu tem certeza? Será que tu não está aumentando? Será que realmente isso aconteceu? Ela vai se calar para sempre. E é aí que está a força do abusador. E a prisão de uma vítima. E aí, gente, acontece o quê? Suicídio. E o jovem se revolta, cai nas drogas, cai na vida. É só daí para baixo. Vocês sabem disso. Então, vamos tomar cuidado. Investiguem. Também tivemos caso aqui recentemente, né, da filha da Jéssica, que acusou, né, o padrasto lá de ter também abusado dela desde dos 8 anos, 7 ou 8 anos, uma coisa assim. E quando foi depois, no final, descobriu que a menina tinha mentido. E ela mesma disse que estava mentindo. Ah, ele não me quis, então inventei mesmo. Também tem essa questão, sabe? Muitas mães custam acreditar, mas a Jéssica, ela foi essa mãe aqui, ó, de apoiar a filha. Investiguem também, saibam investigar. Vocês conhecem quem vocês pariram. Toda mãe conhece o seu filho, tá? Devem conhecer. Investiguem também, antes de não acontecer também, né? Não invalida a vítima, mas investiga por trás. Investiga, tá bom? Mas não invalidem. Não invalidem o que a sua filha está falando, tá? Voltando aqui, gente, para análise. O quinto, né? Conflito familiar e o futuro. A reação da família paterna, a avó atacando a vítima, mostra como o machismo e a negação operam para proteger o agressor. A acusação de sedução que a avó dela, a paterna, falou, ela seduziu meu filho. É uma tentativa de tirar a responsabilidade de um homem adulto e colocar sobre uma jovem abusada, que ela não foi jovem.
Isso já estourou com ela com 18 anos, mas isso iniciou desde os 12, né? Então não era era uma criança. E o recomeço, né, gente? A venda da casa e a mudança para a casa da avó materna marcam o corte definitivo desse vínculo. Sem bens, sem casa e sem contato, a vítima e a mãe agora podem focar apenas na sobrevivência e na saúde do bebê. E o relato, gente, ele termina com uma nota de esperança bem realista aqui pra gente. O trauma não sumiu, mas o perigo sim. A união entre mãe e filha foi a única coisa capaz de derrotar o abusador. E o caso deixa o alerta claro. A confiança cega em parentes pode ser uma armadilha. O diálogo aberto entre pais e filhos é a única proteção real contra predadores domésticos. E aqui, gente, agora a outra parte do alerta, porque essa aqui foi a análise, agora eu vou entrar com vocês no alerta. E por favor, gente, fiquem aqui até o final. Não se prendam apenas na história em si, mas fiquem para ouvir os alertas, porque é os alertas que fazem, que agregam valor em vocês, para que vocês ajudem outras pessoas também, tá bom? Nunca ignore sinais de desconforto de uma filha só porque o pai, padrasto ou tio é um provedor ou um paizão. O abusador doméstico usa boa imagem externa para garantir que, se ele for acusado, ninguém acredite na vítima. O caráter de um homem na rua não garante a segurança de uma criança ou adolescente dentro de casa. Segundo a depressão, cortes. Muitas mães acham que o isolamento e a automutilação são apenas coisa de adolescente. No relato, a gente viu que não era isso, né? Era uma forma da vítima sentir uma dor, tentar reprimir alguma coisa. Se a sua filha se trancou, investigue. Se ela parou de querer contato com o pai, pergunte o porquê. Se ela mudou o jeito de se vestir ou agir, não ache que é apenas uma fase, porque às vezes não é. Terceiro, não sacrifique sua filha para salvar seu casamento, ou seu filho para salvar seu casamento. O maior medo da vítima era destruir o casamento da mãe. Esse silêncio é o que alimenta o monstro. Uma casa onde há abuso já está destruída. A denúncia é apenas a limpeza dos escombros. Entre a estabilidade do seu relacionamento e a integridade da sua filha ou do seu filho, escolha sempre a sua filha. Sempre. Quarto, prepare-se para a reação da família do agressor. A mãe já sabia. Ela conhecia bem, gente, a família com que ela tinha se unido. Ela sabia. Como nós vimos aqui no desfecho, a família do abusador quase sempre vai tentar inverter a culpa, chamando a vítima de sedutora. E isso é uma tática para proteger o nome da família também. O apoio incondicional. A única coisa que salvou essa jovem foi a mãe não ter duvidado dela nem por um segundo. A dúvida da mãe é o golpe final na saúde mental da vítima. Então, gente, o silêncio é o oxigênio do abusador. No momento em que a verdade é dita, as autoridades são chamadas, o poder dele acaba. Não esperem uma gravidez ou uma tragédia maior acontecer para aí sim você tomar as suas atitudes. Não espere. Se houver suspeita, denuncie. Se houver dor, acolha essa vítima. O certo é pelo certo, né? Lugar de criminoso é na cadeia e lugar de filho é sob a proteção absoluta da mãe e da pessoa, né, que está com ela. Então, o alerta que nós trazemos hoje, ele pode salvar a vida de alguém. Então, peço que vocês compartilhem esse relato com várias pessoas para que também abram os olhos, ok? E, gente, as minhas palavras aqui, né? Quando eu li o desfecho desse relato, eu confesso que eu respirei aliviada. E eu acho que é uma das melhores sensações da nossa vida, para quem trabalha nesse ramo aqui, desse nicho, da vida das pessoas, da dor das pessoas, é quando um desfecho ele sai em prol da vítima. Meu coração estava tão apertado, gente. Você não tem noção. E já foi apertado. Gente, tantos relógios apertaram meu coração aqui, de querer poder fazer mais, sabe? E às vezes a gente fica de mãos atadas, né, em algumas situações. Mas esse aqui eu respirei aliviada. Porque esse relato, gente, ele prova que
nós devemos vigiar, gente, o tempo todo. E eu quero falar diretamente para as pessoas que acompanham o meu canal, mulher mesmo. Eu sei que muitos homens acompanham, eu agradeço muito. E a maioria acredito que vai também, olha, se você é homem e tem esposa, manda para tua esposa isso aqui, tá? Filha, mostra para tua filha também, porque é de mulher para mulher e de filha, mãe para filha também, né? Que eu tenho filhas. Aprendam uma coisa com essa história. O nosso papel de mãe vem antes do nosso papel de esposa, bem antes. Essa mãe do relato, ela foi uma leoa, graças a Deus. E ela não quis saber o que os outros vão dizer. Ela não quis saber se foram 26 anos de história. Não. Ele é um criminoso, ele vai pagar. Ainda bem, gente, que ela pegou essa filha pela mão e foi buscar a justiça. Então, se você notar que a tua filha está se apagando, se ela parou de sorrir, se o jeito dela mudou, se a sua filha lá era extrovertida, falante, feliz, alegre, e de repente você viu a tua florzinha murchar, não ache que é frescura. Se tem padrasto na história, se você recomeçou sua vida com uma outra pessoa, e se a tua filha mudou o comportamento depois disso, investiga, tá? Com carinho, investiga. Carinho, cuidado e zelo. Não ache que é frescura. A dúvida da mãe é o que termina de matar a filha. A sua confiança tem que ser na sua cria, não em um homem que pode estar usando aquela máscara de bom moço para estar dentro da sua casa. E para as meninas que vivem esse inferno, assim como a Isabel aqui, gente, eu sei que o medo é grande. Gente, eu sei, tá? Eu sei que o abusador, ele vai te ameaçar de todas as formas, ameaça as pessoas que você ama. E às vezes ele não ameaça nem a tua vida, mas ele ameaça as pessoas que você ama, a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. Eles vão fazer isso para te calar. Mas escuta o que eu vou te dizer. A família, essa família que você acha que você tem, que ele tanto diz que você vai destruir, ela já não existe mais. Já foi destruída a partir do momento em que ele tocou em você. E saiba que a vergonha ela não é tua. O erro não é seu, o erro é dele. A vergonha é dele, tá? Então, fale. Porque quando você fala, o poder dessa pessoa que está te fazendo mal, ela vai sumir. Procure uma tia, procure uma professora, uma melhor amiga e conte, peça ajuda. Porque é isso que vai te trazer a tua proteção, a tua segurança. E sobre o sangue e a família, gente. Vocês viram como a família desse pai aqui reagiu? Chamando a menina de vagabunda. Pois é, né? Tem gente que prefere defender um criminoso do que aceitar a verdade. Não espere apoio de quem tem o caráter torto. Se afaste de pessoas assim. O sangue que corre nas veias não vale nada se não houver respeito e proteção. Essa menina aqui, ainda bem que para mim ainda é uma menina de 18 aninhos, gente. Está começando a viver a vida. Ela vai começar a vida do zero. E para mim é isso que vale agora, de hoje por diante. Então vamos espalhar esse alerta, né? Vamos acabar, né, com essa rede que parece assim que cada vez cresce mais, porque as vítimas elas se calam. Mas quando a gente começa a falar, isso vai acabando, gente. Eles vão ter medo de fazer, tá? Então, fiquem atentos, tá? É certo pelo certo, gente. Então, fiquem com Deus e fiquem de olho, por favor, tá? Para você que me ouviu até aqui, agora vocês sabem como é meu conteúdo, sabe o que se trata, Fim de Casamento, é um canal de alertas, sobretudo um canal de alertas. Tem sim a parte da vivência das pessoas, fazemos essa análise e trazemos um alerta bem cru aqui para que você entenda o que deve e o que não deve ser feito. Para que, né, não haja vítimas e que se as vítimas, se caso houver vítimas, elas saibam que elas são ouvidas e que aqui elas têm voz, tá? Então, se você me ouviu até aqui, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com várias pessoas. Esse relato ele precisa muito ser compartilhado, então eu peço a ajuda de vocês para que isso ocorra, tá? E se você tem um relato para compartilhar comigo, é só mandar um WhatsApp. Gente, eu estou sempre à disposição para conversar.
O WhatsApp tá todo momento chamando gente, todo momento eu tô respondendo. Se você ainda não foi respondida, um pouquinho de paciência, tá? Porque eu vivo para isso aqui. Eu estou vivendo para vocês. A minha vida 24 horas é o fim de casamento. Então, não veja que a Anya não tá me respondendo, ela não quer saber de mim, não, gente. Não é isso, tá? Porque realmente tem muita gente e eu preciso ouvir muita gente também. Um relato aqui, ele não vem à toa aqui pro canal. Tem uma análise, tem um estudo por trás para que a vítima ela seja acolhida da forma como ela deve ser acolhida, tá? Então, se você tem um relato aqui para compartilhar, é só mandar no WhatsApp, eu estarei à sua disposição. Se não for eu, será uma outra pessoa que vai conversar com você, mas tem o mesmo propósito aqui, que é de te ajudar, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Se vocês puderem dar um apoio lá no meu outro canal, né? Eu vou mudar, porque eu ouço muito tudo que vocês me dizem. Relatos, né? Esqueci, gente, eu até esqueci o nome do meu outro canal, mas eu sei que muita gente quer meu bem. Eu procuro sempre ouvir, né, o que vocês estão falando. E vai mudar sim o nome lá do canal, né, tá? Encontros Tenebrosos, vou colocar lá mesmo, Piores Encontros, para que você entenda, né? Aqui são os relatos mais pesados, tratam de finais de relacionamento, né, de casamentos, são alertas de sinais de abusos, tudo isso. Então é um nicho mais pesado. Lá no Piores Encontros, são daqueles dates que não deram certo, pra gente dar uma risada, né? Pra ficar também um alerta para outras pessoas, né, que estão por aí, que entram no Tinder da vida, no amor perfeito da vida aí, e vão para encontros e acaba que não. Vai lá pro encontro pântano, né? E no pântano não tem nada que seja bom. Então encontra lá os alecrins, as alecroas. Então se vocês puderem dar uma passadinha lá no... Agora, por enquanto, ainda está Encontros Tenebrosos, mas nós vamos mudar para Piores Encontros. Eu vou deixar o link aqui para que você consiga acessar lá, tá? Então um beijo no coração de vocês, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Para todo mundo que se preocupou comigo ao longo dessa semana aí, eu dei uma sumidinha, né? Teve um dia que não teve relato aqui, mas tá tudo bem. Estou bem, minha saúde tá boa, tá? Mas eu precisava cuidar um pouquinho dela também, né? Então, mas muito obrigada, as meninas são muito amorosas. E lá na rede de apoio no WhatsApp, se você quer participar, só também clicar no link. É um canal fechado, né? Vamos autorizar a tua entrada, mas vai ser. Só tenha paciência, mas você vai entrar, tá? E lá, gente, é onde as meninas colocam suas opiniões, desabafam. É muito bom, tá? Então, muito obrigada a todos vocês que estão comigo aqui no WhatsApp e no outro canal também, né? Lá nos Piores Encontros, que tá por enquanto Encontros Tenebrosos, né? Vai mudar, se acalma, vai mudar. Só que o YouTube ele demora, né? Você pode mudar, tem que esperar tantos dias para mudar o nome. Mas vai mudar, tá? Então é isso, um beijo no coração de todos. Tenha um ótimo final de semana. Se você for sair por aí, né, para se divertir, se você bebe, toma cuidado na estrada. Sejam conscientes, tá bom? Fiquem bem. Abrace sua família, dê valor a quem precisa. Um grande abraço para todos vocês. Vejo vocês agora na nossa live de segunda-feira e também nos próximos relatos gravados aqui do canal. Um beijão de coração novamente. Bye, bye. Um beijo e um cheiro. Tchau.